Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande para falarmos do Flamengo, que tem jogo nesse domingo, agora pela semifinal do Campeonato Carioca. E com todo respeito ao Madureira, o Flamengo tem a obrigação de passar de fase e chegar à decisão do Campeonato Estadual, ainda mais em 2 jogos, independentemente do time que entre em campo. E eu sou a favor de time totalmente reserva, inclusive para pegar o Madureira nesse domingo no Maracanã, 8h30 da noite. Depois de folgar sexta, o elenco do Flamengo se reapresenta nesse sábado e vai se preparar nesse primeiro e único dia de preparação para esse duelo com o Madureira. E no vídeo de agora a gente vai falar sobre um atacante que o Flamengo está contratando, um atacante mexicano. Mais um trabalho aí da equipe responsável pela categoria de base, pensando agora no sub-20 e pensando também em um futuro próximo para o elenco profissional. E Felipe Luiz, ele se pronunciou depois da repercussão extremamente negativa da declaração dele a respeito da situação envolvendo Vinícius Júnior. Ele emitiu um comunicado oficial nas últimas horas e nós vamos trazer aqui para vocês no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas e com a sua ajuda. Não deixe de hypar o vídeo também, porque é importante. Pessoal, no último vídeo eu mencionei que o ponto forte do Flamengo em 2025 era o setor defensivo. Quando eu falo isso, envolve todo o time. O próprio Felipe Luiz menciona que o fato de 2025 ter tido sucesso no setor defensivo não era apenas por conta dos jogadores desse setor defensivo, envolvia toda a equipe, começava desde lá na frente. E nessa temporada o setor defensivo se tornou uma mãe. É muito fácil fazer gol no Flamengo, inclusive quando o Flamengo venceu o Sampaio Corrêa por 7-1, o Flamengo tomou um gol e tomou outro também que acabou sendo anulado. Então não é difícil fazer gol no Flamengo nesse início de ano. E em questão de números, só para vocês terem noção, o Flamengo já sofreu 25% do número de gols que o time principal levou em toda a temporada de 2025. Foi um levantamento aqui do GE, e segundo o levantamento deles, em 74 jogos do elenco profissional em 2025, o Flamengo levou 43 gols, uma média de 0,58 por partida, tá? E agora, em 2026, o que aconteceu? Em 9 jogos do elenco principal, o Flamengo já levou 11 gols, uma média de 1,22%, superior a 1 por partida. Gente, na boa, é muito fácil fazer gol no Flamengo em 2026 e isso precisa ser corrigido de uma maneira urgente. Inclusive, acho que o Vitão deveria ser titular na vaga do Léo Ortiz, talvez o Danilo na vaga do Léo Pereira. O gol que o Flamengo levou do Lanús é idêntico ao gol que o Flamengo levou contra o São Paulo pelo Brasileirão. Na ocasião, o Luciano fez o gol ali. Então, precisa ser corrigido, porque de fato o que era o forte do Flamengo se tornou o ponto fraco em 2026. E quem é responsável por isso? Felipe Luiz, é claro. E por falar em Felipe Luiz, ele se pronunciou depois da repercussão extremamente negativa das declarações dele a respeito da situação do Vinícius Júnior. Para ser justo, eu vou trazer aqui o pronunciamento dele. Após a partida contra o Lanús, durante a coletiva de imprensa organizada pela Conmebol, minutos após o fim do jogo, fui questionado por um repórter argentino. Ele iniciou seu raciocínio citando mais um caso de racismo sofrido por Vinícius Júnior, quando me perguntou como o Flamengo foi recebido nas últimas vezes em que esteve no país. Ao longo da resposta, procurei abordar minhas experiências pessoais na Argentina. Em momento algum tive a intenção de relativizar ou minimizar qualquer atitude racista. Reconheço que minha fala, diante da extrema sensibilidade do tema, pode ter aberto margem para interpretações distintas. Por isso, considero fundamental reforçar publicamente minha posição, que sempre foi inegociável. O racismo é crime no Brasil e deveria ser tratado com o mesmo rigor em todos os países. Trata-se de uma conduta inaceitável
que deve ser combatida e punida de maneira firme. O futebol, como espaço de diversidade e integração, não pode tolerar qualquer forma de discriminação. Reforço ainda que, antes da partida, em entrevista exclusiva ao detentor de direitos, no caso a ESPN, expus minha visão sobre o episódio, classificando como covarde a atitude do jogador que tapou a boca para praticar atos racistas. Jamais colocaria em dúvida a palavra da vítima em um caso grave como esse. Por fim, reitero meu total apoio a Vinícius Júnior em mais um lamentável episódio envolvendo racismo no esporte, algo que já não deveria mais ocorrer, mas que infelizmente ainda se repete e muitas vezes passa impune. Felipe Luiz. Bom, vou ser muito sincero, o Felipe Luiz ele deixou muito claro que era a palavra de um contra o outro na entrevista coletiva. Acho que ele se arrependeu, mas em nenhum momento no texto ele está pedindo desculpas. Enfim, trouxe aí o pronunciamento dele, só para a declaração dele. Acho que ele poderia ter dito isso em vídeo. Acho que passaria mais, como que eu vou dizer, mais clareza, talvez, sabe? Enfim, seria mais sincero, talvez, em vídeo do que em texto, mas foi feito. Acredito eu que na próxima entrevista coletiva ele será questionado sobre o assunto e deve falar. Eu acredito também, se ele não for questionado, ele vai pedir a palavra para comentar o assunto, porque o Felipe Luiz pode ter todos os defeitos, mas ele não é covarde no sentido de se esconder das coisas. A ver, trouxe aí o pronunciamento dele, gostaria da opinião de vocês em relação a esse assunto. E para finalizar nosso vídeo, galera, Flamengo próximo de contratar atacante mexicano. De acordo com a ESPN do México, o Flamengo está perto de fechar junto ao América do México o empréstimo com opção de compra do atacante Diego Reyes, de 18 anos. Com passagens pelas seleções de base do México, Diego ficaria no Flamengo até o fim de 2026 e chegaria para reforçar a equipe sub-20. O mesmo tipo de negociação que o Flamengo fez recentemente com o meia contratado junto ao River Plate. E eu acho que o Flamengo adotou uma atitude e uma estratégia extremamente correta para o sub-20. Contratações de promessas do futebol sul-americano por empréstimo com opção de compra. Em alguns casos, eu acho que vale investimento. Exemplo, o Flamengo sub-20 estreou com vitória no Brasileirão sub-20, tá? Vencendo o Red Bull Bragantino por 6-4. O Josmar, atacante de 17 anos, um centroavante, ele fez 2 gols. Esse atacante de 17 anos, ele foi comprado pelo Flamengo junto ao Avaí. O Flamengo comprou 70% desse atleta, foi um investimento alto para o sub-20, porém um investimento que eu tenho certeza que vai valer a pena, porque esse jogador ele já fazia parte do elenco principal do Avaí, ele chegou para reforçar o sub-20, mas em breve, não tem dúvidas disso, ele vai ser relacionado para o elenco profissional. Porque quem assistiu ao jogo, como eu assisti contra o Bragantino pelo sub-20, gente, o Josmar está muito acima dos demais, fisicamente falando. É outro nível. O cara já fazia parte do elenco profissional do Avaí, inclusive ele é o jogador mais jovem a fazer um gol pela Série B vestindo a camisa do Avaí. Então, assim, o cara que já está praticamente pulando etapas, digamos assim, porque ele tem 17 anos, já está no sub-20, está no sub-20 Flamengo, mas poderia estar no profissional como ele estava lá no Avaí. Então, se o Flamengo conseguir a contratação desse atacante mexicano, que lá no México eu fui ver a repercussão, todo mundo trata como uma jovem promessa, acho extremamente válido. Empréstimo com opção de compra. Se der certo, compra. Se não der certo, você devolve. Então, eu penso desse jeito. E você, como é que você pensa? Sobre contratação. O negócio é o seguinte, gente. Ontem saiu na imprensa argentina de que o Flamengo estaria abrindo os contatos para contratar David Romero, atacante do Tigres, que marcou 5 gols nos últimos 6 jogos. E aí, é claro, quando sai uma notícia dessa, começa um monte de gente me perguntando, Flazoeiro, esse atacante chegaria no Flamengo para ser uma espécie de Juninho ali, uma aposta? Esse atacante chegaria no Flamengo
para ser a solução, para ser o cara que realmente vai chegar e vai dividir a posição com o Pedro. Esse atacante chegaria no Flamengo para isso, para aquilo outro e tal. E a gente, é claro, que vai atrás de procurar saber primeiro a veracidade da notícia. Vai procurar saber primeiro o quanto de verdade tem nessa notícia. E dentro do Flamengo, ninguém me confirmou o interesse pela contratação do David Romero. Nenhuma pessoa me confirmou, olha, realmente o Flamengo está interessado na contratação do David Romero. E aí eu vou dizer uma coisa, assim, e eu acho até certa a postura do BAP em não querer se meter no futebol. Só que tem coisas que o presidente precisa intervir. Tem coisas que é ele que tem que intervir. O Flamengo não confirma o interesse no David Romero e está tudo bem. Só que nós já estamos no terceiro mês da janela, dezembro, janeiro, fevereiro. Terceiro mês da janela, faltam aí pouco mais de uma semana para a janela acabar. E o José Boto não conseguiu encontrar um centroavante. O scout do Flamengo não conseguiu encontrar um centroavante. Não consegue encontrar. E aí o torcedor, com toda a razão, está chateado. O torcedor, com toda a razão, está irritado. Por quê? Lá atrás foi prometido ao torcedor do Flamengo que o scout iria trabalhar, que iriam encontrar bons jogadores com preço barato, com preço acessível, com preço bom, que iriam... Cara, foi prometido uma série de coisas ao torcedor do Flamengo e desde então não aconteceu. Vou dar um exemplo para vocês. O Flamengo contratou o Juninho como aposta, pagou 40 e poucos milhões de reais no Juninho no ano passado. Esse ano conseguiu vender mais ou menos por quase o mesmo valor, mas o Flamengo não conseguiu encontrar mais jogadores que são uma aposta, jogadores que não são jogadores de nome, não são jogadores de grife. O Flamengo não conseguiu encontrar esses caras no mercado, como lá atrás, por exemplo, o Marcos Braz encontrou o Pablo Mari. Vou dar um exemplo único, porque também foi talvez o único jogador que o scout teria achado na gestão passada. Como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de quem faz isso bem aqui no futebol brasileiro. O Fluminense, que encontrou o John Arias, depois encontrou esse Kevin Serna, e toda hora o Fluminense encontra um jogador que se destaca, que compra barato lá fora. O Flamengo não está conseguindo fazer isso. E o torcedor, é óbvio, que está irritado. Mas agora eu acho que também é hora do BAP cobrar o Boto. É hora do BAP cobrar o Boto. Porque, assim, cadê o centroavante? Cadê o jogador? Cadê o cara? Ah, não, mas gastou muito dinheiro com o Paquetá. Tudo bem, mas cadê o trabalho do scout para me trazer um cara aqui? Para arrumar um cara que vai chegar aqui, e eu não quero o cara que vai salvar a pátria, que vai me entregar 40 gols no ano, mas eu quero um cara que vai suprir a necessidade. Cadê o cara? Não tem o cara. Não tem, até agora não tem. Hoje é dia 21 de fevereiro, a janela termina no dia 3 de março, e até agora não tem esse cara. Então, assim, eu vou dizer uma coisa. A informação é que o Flamengo não está negociando com esse David Romero e que até o momento, como eu disse, dia 21 de fevereiro, o Flamengo está no mercado buscando um atacante. E aí eu volto a dizer, eu acho que o BAP precisa cobrar o Boto. Acho que o BAP precisa fazer uma cobrança ao Boto, fazer uma cobrança ao scout, porque o scout tem a responsabilidade de achar jogador, de encontrar jogador, de trazer essas joias para o Flamengo, e isso não está acontecendo. Não está acontecendo. Verdade seja dita aqui, eu procuro ser muito honesto nas minhas análises, eu procuro ser muito honesto nas minhas críticas, eu não critico ninguém aqui no âmbito pessoal, eu critico sempre no âmbito profissional. E a verdade precisa ser dita sempre. Não encontrou. Não encontrou.
apostou no Juninho no ano passado, iria apostar no Mickey, mas aí também não era uma contratação barata, era 40 milhões de reais, e depois disso é só jogador de nome, jogador de grife, mas o trabalho realmente do scout não apareceu ainda. Quero muito que apareça. Bom, gente, eu tô chegando por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. E é nóis.